Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículos 37, 38 e 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O texto que nós acabamos de ler está conectado com um cenário bem típico em Israel, que era as festas. O povo israelita é um povo, por tradição, um povo muito festeiro. E por ora é o povo escolhido por Deus para que Jesus viesse a essa terra. É tradicional em Israel se festejar por qualquer coisa, com danças, com música, com comidas, com bebidas, enfim. Mas existe 3 que são as oficiais: festa da Páscoa, festa de Pentecostes e festa dos tabernáculos. Aliás, é essa exatamente a festa em que o escritor faz questão de dizer que eles estavam no último dia, o grande dia da festa. E o que me chama bastante atenção é porque eles estavam com essa expectativa alcançada por ter chegado a esse último dia, com todo o investimento feito, com um retorno de sucesso, de alegria. Eles começavam e era uma festa muito original na questão das suas liturgias, diferente da festa da Páscoa e da festa de Pentecoste. Quando você estuda essas 2 festas em Israel, você percebe uma certa semelhança de Pentecostes com a festa da Páscoa. Agora, a festa dos tabernáculos, primeiro, era de praxe que todo mundo deixasse as suas casas e fosse ficar esses 7 dias acampado em uma tenda. E era a festa de maior euforia para o povo. Era muita alegria. Toda a família ia. Todo Israel participava. Celebravam também as colheitas. Celebravam o nascimento de crianças. Enfim, eram dias abastados de comida, de alegria, de felicidade. Então, durante toda a preparação, era criada uma grande expectativa para essa festa. E Jesus estava lá, como judeu. Jesus participava dessas festas. E o que me chama bastante a atenção é que ele vem, no capítulo 7, Jesus vem falando algumas coisas, ensinando algumas coisas, mas aqui ele faz questão de se pôr em pé. Porque o texto vai dizendo que os fariseus e toda a organização religiosa da época queria prender Jesus. E essa seria uma excelente oportunidade para Jesus ser preso, porque ele estava em um evento público, um evento nacional, tradicional, em que todos, 100% das pessoas estavam envolvidas. Então seria um momento muito propício para se prender a Jesus. E a Bíblia diz no versículo 37 que Jesus se pôs em pé e clamou. A outras Bíblias diz que ele falou em alta voz, em alta voz. Jesus fez questão de chamar para si a atenção. Jesus fez questão de fazer dessa fala sua algo que trouxesse uma notoriedade maior. E olha que o escritor foi claro ao dizer: no último dia da festa, e ele deu um adjetivo, ou melhor, um superlativo para essa festa: o grande dia. Mas isso tudo é enredo. Porque
o que me salta aos olhos mesmo é a pergunta de Jesus. Ele pergunta: se alguém tem sede, se alguém... Ora, é de se entender que em uma festa de 7 dias, quem teria sede? Fome. Quando Jesus faz essa pergunta, Jesus está direcionando essa pergunta para algumas pessoas que naturalmente não estavam ali ligadas àquela festa de maneira espiritual e que estivessem de alguma forma satisfeitas com os 7 dias de festa. Se alguém tem sede, ora Jesus. Se o que mais nós tivemos aqui nessa festa foi bebida. Isso é, se alguém pudesse levantar, iria dizer: todos nós aqui estamos satisfeitos. Se Jesus tivesse falado isso com um pequeno grupo de pessoas, talvez não tivesse essa repercussão toda, mas ele fez questão de se pôr em pé. E olha que Jesus não precisava disso, porque todas as atenções estavam já voltadas para ele. Mas ele fez questão de fazer essa pergunta, e que é óbvio que ela se tornou uma pergunta retórica para muita gente, que ficou perguntando: ora, do que se trata? Mais uma de Jesus. Como assim? Como assim, se alguém tem sede? Você não está aqui desde os primeiros dias em que nós celebramos, em que todas as nossas expectativas foram preenchidas, foram alcançadas. A gente está com a barriga cheia, a gente está farto. Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o que estava difícil de se entender se tornou muito mais agora. Só que Jesus está, com a sua pergunta, selecionando algumas pessoas para ouvi-la e para responder a esse chamado. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está exatamente falando para aquelas pessoas que essas coisas dessa terra pode preencher um espaço, mas não preenche toda a lacuna que existe no meu coração e na minha alma por Deus. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Jesus, então, falando nisso, ele está querendo que a gente tira os nossos olhares dessas coisas passageiras, porque a saciedade que foi alcançado com tudo que foi desfrutado na festa se acaba no 8º dia. No 8º dia a rotina volta, as dores voltam, as decepções voltam, toda a dificuldade volta. Agora, ao aceitar o convite de Jesus, nós precisamos ter esse entendimento de que a saciedade em Jesus é em outro patamar, em outro nível. A saciedade que só existe em Jesus não está na religiosidade, no tradicionalismo, não está em algo feito sem desejo, sem vontade, sem querer. E esse querer precisa vir conectado com a minha fé. Eu preciso procurar esse nível através desse elemento que Deus colocou dentro de mim. A fé é algo que todos nós temos, e temos a oportunidade de desenvolvê-la para o rumo certo, para o lugar certo. E só através dela, só através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque esse desejo vai nascer exatamente através da fé. E Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Então, é através da palavra que nascerá em mim esse desejo, essa sede insaciável por Deus. Sabe? Esse desejo de que quando Deus fala, eu que vivo nesse nível, nessa terra,
mas que não respiro a poeira desse pecado, eu entendo esse chamado de Deus. Eu alcanço esse chamado de Deus, meus irmãos. Jesus faz parte do plano redentor de Deus, que é uma coisa grandiosíssima. Jesus não viria aqui a essa terra se não houvesse aqui corações sensíveis à sua voz. Tem muita gente que não vai querer mesmo receber essa dádiva de Deus que é a nossa salvação, mas nós temos muita gente que está conseguindo discernir esse tempo e entender que vai sobreviver, ou melhor, vai se manifestar. Os filhos de Deus serão exatamente os que desejam ardentemente por sua presença, por sua casa, por sua água e por sua graça derramada. Quem tem sede, em primeiro lugar, quem tem sede, independente do que estão se satisfazendo as pessoas, independente da metodologia que eles usam para se satisfazerem e ter as suas expectativas alcançadas, as minhas só serão alcançadas verdadeiramente se eu atender ao desejo que arde em meu coração em se relacionar com Jesus.